A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos, boa noite, que Deus possa te abençoar aí no seu lar, juntamente com a sua família. Nós somos gratos a Deus por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos na sua casa e junto aos irmãos em comunhão para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos para nós orarmos. O irmão Marcos estará cantando louvores e depois nós estaremos trazendo uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Você que deseja, necessita, quer uma oração, vá enviando aí para o irmão Marcos e depois no final nós vamos estar lendo o seu pedido e fazendo a intercessão, a oração. Todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós precisamos da providência vinda da parte de Deus e no final nós estaremos orando pelos pedidos. Soberano e eterno Pai, Senhor, nós somos gratos por mais este dia, por mais esta oportunidade, por estarmos na Tua casa e a nossa intenção, nosso intuito é abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, para que o Senhor possa mais uma vez nos visitar. Fala conosco, Senhor, através das orações, através do louvor, através da Tua palavra, através da intercessão dos Teus servos, das Tuas servas, nos seus lares, que eles possam estar conectados com o céu, que eles possam estar atentos à Tua voz, à Tua vontade, à Tua palavra, ao agir do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Abençoa os Teus filhos, as Tuas filhas, aonde quer que estejam, aqueles que estão a caminho, nos seus carros, para os seus lares, aqueles que já estão em casa, aqueles que não saíram, que permaneceram durante todo este dia em seu lar, em sua casa, que o Senhor possa abençoar, aqueles que não poderão nos acompanhar, que assistirão depois, que o Teu Espírito possa tocar os Teus servos, nos conceda a Tua graça, nos conceda a Tua inspiração, nos conceda a Tua presença, porque estamos oferecendo esse culto para a glória, para a honra do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Queremos já de antemão colocar em Tuas mãos Teus servos, Tuas servas, nossos irmãos mais idosos, que inspiram cuidados. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando os Teus filhos, as Tuas filhas, que as bênçãos dos céus possam alcançar a vida dos Teus servos. E os demais irmãos, independente da idade, que o Senhor conhece as necessidades, que o Senhor possa estar atendendo, que o Senhor possa estar cuidando desses Teus filhos, que o Senhor possa providenciar as bênçãos das quais todos somos necessários. Para a glória, para a honra do nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos cantar um hino, pedindo ao Senhor que renove as nossas forças, né? No dia a dia, nessas lutas, no nosso trabalho. Vamos falar ao Senhor: renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Louvado seja Deus. Pode continuar. Só isso? Eu quero convidar os irmãos para meditarmos um texto da Palavra de Deus, na verdade dois, na carta que escreveu Tiago. Nós vamos ler Tiago, capítulo 1, dos versos 1 até o verso de número 7, e depois nós vamos ver Tiago, capítulo 5, dos versos 1 até o verso de número 11. Tiago, capítulo 1 e Tiago, capítulo de número 5. Tiago 1, do verso 1 ao 7, diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes lança em rosto, e se-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobrado, inconstante em todos os seus caminhos. E Tiago, capítulo de número 5,
versos 1 até o verso de número 11. Atentai agora, ricos, e chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, porque elas vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corrompidas, e as vossas roupas comidas de traça. Vosso ouro e a vossa prata foram gastos pela ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como o fogo as vossas carnes, porque vós acumulastes tesouro para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E o clamor destes ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vós tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, vocês têm engordado o vosso coração como que num dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele possa ter qualquer tipo de resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de tenra misericórdia e compassivo. Esta epístola, esta carta, que foi escrita pelo irmão de Jesus chamado Tiago, ela foi escrita por volta do ano 75 ao ano 80 depois de Jesus. E Tiago é um dos líderes da igreja primitiva. Neste momento da escrita, ele é um grande colaborador, ele é um grande batalhador, juntamente com Barnabé, juntamente com Paulo, juntamente com os demais apóstolos, cada um atuando em uma área para que a igreja pudesse ter a sua sustentabilidade na graça de Deus. E Tiago, ele vai ser usado aqui por Deus de uma maneira excepcional, de uma maneira maravilhosa, para, em primeiro plano, falar com o seu próprio povo, seus irmãos judeus, porque eles teriam que enfrentar muitas dificuldades. E é por isso que Tiago, ele começa a carta falando àqueles irmãos judeus que haviam aceitado Jesus como Salvador, e portanto agora judeus cristãos, que já estavam na chamada diáspora. Porque o que está acontecendo aqui na carta de Tiago é o seguinte: após a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, os judeus foram expulsos de Israel e principalmente de Jerusalém.
o Império Romano não aceitava mais que o povo de Israel continuasse no seu próprio país, quer dizer, no país dos judeus. O Império Romano, os imperadores, não aceitavam mais que os judeus permanecessem no Estado de Israel, e eles foram então, os judeus, dispersos. Eles foram enviados pelo Império Romano para muitas regiões do próprio Império. Então, muitos judeus vão ser enviados para Roma, outros vão ser enviados para a região da Galácia, outros vão ser enviados para a região de Corinto, outros vão ser enviados para a região de Tessalônica, de maneira que aqueles que se converteram ao cristianismo, estes judeus, juntamente com muitos gentios, vão ser expulsos de Israel. E é por isso que está aqui no verso de número 1, que Tiago vai se identificar como servo de Deus, né? E do Senhor Jesus, e ele escreve para as 12 tribos, no caso aqui, para os judeus que tinham sido dispersos, que tinham sido expulsos da sua própria pátria. Então, a primeira coisa que nós temos que nos atentar, observar, é que Tiago está escrevendo para trazer um refrigério para o seu próprio povo, para os seus compatriotas, para os seus irmãos judeus que haviam aceitado Jesus como Salvador e que agora tinham sido expulsos da sua terra. Então ele vai dizer a eles: olha, nós precisamos, irmãos, ter como motivo de honra, de glória, de alegria, estas coisas que têm acontecido conosco. Tiago se coloca, e de fato ele está junto com esses irmãos, que os apóstolos também foram dispersos, também foram expulsos, também não foi dado a eles o direito de permanecer em Israel. E Tiago, vendo agora o sofrimento que este povo está passando agora, é quase igual o sofrimento que eles já tinham passado quando foram levados cativos, um grupo para a Síria, outro grupo para a Babilônia, lá no Antigo Testamento, e agora eles estão revivendo de novo, esta outra geração, esse problema de estar sendo expulso da sua pátria por causa agora da sua fé em Jesus Cristo. Então, quando Tiago percebe, irmãos, que os seus compatriotas estavam, de certa maneira, muito debilitados, estavam muito chocados com o que estava acontecendo novamente com eles, ele vai escrever aqui no verso 2, que estas provações, essas dificuldades, esta brutalidade que o povo judeu, juntamente com os demais cristãos, estavam passando por causa desta perseguição, por causa desta expulsão, Tiago vai dizer o seguinte no verso 2: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Tem algumas Bíblias que diz, tende com grande gozo, o passardes por várias provações. Então, quando Tiago percebe que os irmãos estão de fato em uma prova muito dura, e que isto está causando nestes irmãos muita dor, muito sofrimento, muita preocupação, antes que eles venham desvanecer na fé, Tiago vai escrever para eles, já explicando que estas lutas, essas dificuldades, estas provações, na verdade, nós temos que dar graças a Deus por ela, temos que agradecer a Deus por ela, temos que dar, na verdade, glórias a Deus. Tiago dizendo a eles, por estarmos passando por essas provações. Por quê? Porque Tiago está orientando os irmãos lá da igreja primitiva, e a nós também, que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, isto está aí no verso de número 3, Tiago diz o seguinte, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz
perseverança. Tiago está querendo dizer o seguinte: não há como nós sabermos se nós estamos realmente em uma íntima comunhão com Deus, se nós estamos mesmo cercados pela presença do Espírito Santo. Tiago está dizendo que não há como nós sabermos se nós estamos cheios da graça e do poder de Deus em nós, se nós não passarmos pelas provações. E Tiago vai dizer, quando nós passamos então, quando estamos passando por uma situação de provação e permanecermos firmes em Deus, em Cristo, em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de desistir, pelo contrário, nós orarmos, nós buscarmos a presença de Deus, nós nos unirmos como igreja, como corpo de Cristo, nós entregarmos-nos totalmente aos cuidados do Senhor, Tiago vai dizer que esta fé é uma fé que foi provada e aprovada. E aí, a partir do momento que essa fé sendo provada, ou seja, quando o cristão passa pelo teste da aprovação, em meio à luta, ele está glorificando a Deus, em meio à luta, ele está entendendo que esta luta foi permitida por Deus, e se Deus permitiu, Deus me dará condições para suportar estas dificuldades, Deus me capacitará para passar por esta provação, por estas lutas. Então esta minha fé foi provada, e Tiago diz, a partir do momento que a fé foi provada, ela vai produzir perseverança. Perseverar é continuar, perseverar é ir adiante, perseverar é erguer a cabeça e dizer, passei, estou livre daquela situação e eu continuarei nos caminhos do Senhor. Então Tiago está aqui escrevendo para os seus irmãos compatriotas judeus, mas também para nós, porque no verso 4 ele vai dizer o seguinte: ora, a perseverança ela deve ter a ação completa, para que vós sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: é que é claro, fica nítido, é fácil perceber que uma pessoa que já foi provado por Deus, que conseguiu enfrentar a sua adversidade, conseguiu enfrentar aquele período de dificuldades em honra, glorificando a Deus, agradecendo a Deus, mesmo em meio a toda essa situação, esta pessoa então, ela adquiriu da parte de Deus essa capacidade de estar caminhando com integridade. A integridade diz respeito a uma pessoa que não importa o que esteja acontecendo ao seu lado, não importa o que digam sobre ela, não importa o que tentem fazer contra ela, ela é uma pessoa íntegra. Podem tentar arrumar qualquer pretexto para atrapalhar a sua jornada, no caso aqui de fé, mas esta pessoa que tem fé em Cristo, tem fé em Deus, ela vai se manter íntegra, e essa integridade vai dar condição dela poder então não ter nenhuma deficiência na sua vida espiritual. Pode lhe faltar algumas coisas em termos materiais, em termos econômicos, pode lhe faltar o dinheiro, pode lhe faltar um bom imóvel, pode lhe faltar acolhimento, pode lhe faltar aquilo que ela precisa até como básico para a sua vida, mas a fé desta pessoa em Cristo é de tal maneira que esta pessoa passa a não ter nenhuma deficiência. E ele continua no verso 5, e aí eu quero dar uma corridinha rápido lá no capítulo 5. No verso 5 ele diz o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade, e nada lhes lança em rosto, mas antes lhes concede. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte:
E é verdade. Por exemplo, irmãos, nós precisamos fazer a chamada contextualização. Assim como era necessário na época do apóstolo Tiago, na época da igreja primitiva, por causa dessa perseguição, por causa dos maltratos que o povo estava passando nas mãos dos governantes romanos, por causa da escassez de recurso financeiro, por causa da escassez de alimento, eles estavam necessitando, era necessário ter da parte de Deus sabedoria o suficiente para fazer com que os parcos recursos dessem até o momento em que Deus abrisse as portas novamente para as coisas voltarem à sua normalidade. Por exemplo, nós podemos fazer então essa contextualização para os dias de hoje. Nós não estamos na mesma situação do povo judeu que foi expulso da sua terra, mas nós, por causa das dificuldades dos últimos meses, nós temos sido privados de muitas coisas. Nós temos sido privados até alguns de cultuar ao Senhor. Nós temos sido privados de poder ir e vir aonde as pessoas estavam tão acostumadas, né, com toda a liberdade. Então, da mesma maneira que Tiago está dizendo aos irmãos lá da igreja primitiva, que eles se tivessem com alguma dificuldade de entender o que estava acontecendo, deveria pedirem sabedoria a Deus, deveriam pedir a Deus o conhecimento para lidar com aquilo que era novo para eles, uma perseguição àquela altura do campeonato na igreja primitiva, era novo, não havia nenhum tipo de ideia de que eles iriam ser dispersos, de que eles iam ser expulsos. Nós também, nos dias de hoje, vivemos uma época em que nós precisamos pedir a Deus sabedoria para lidar com as situações. Por quê? Porque nenhum de nós estávamos esperando o que nós estamos passando hoje. Nenhum de nós tínhamos experiência para ter que resolver os problemas que surgiram por causa desta pandemia. Nenhum de nós estávamos preparados para ficar tanto tempo afastado da própria casa do Senhor. Nenhum de nós estávamos preparados para ter que controlar mais uma vez a nossa economia por causa da escassez das coisas. Então, nós precisamos, assim como os irmãos lá da igreja primitiva, orientados por Tiago, baseados na palavra de Deus, nós temos que pedir ao Senhor sabedoria para lidar com a situação. Porque toda situação nova, irmãos, traz incômodo. Toda situação nova traz inquietações. Toda situação nova traz a falta de acomodação para aquele momento. E é nesta hora que nós temos que pedir a Deus sabedoria para saber lidar com estas situações. Quantos irmãos, quantas pessoas você não tem conversado que você percebe que a pessoa não está conseguindo colocar a sua vida em ordem? Tem muitas pessoas que a vida deles, por causa desta situação que nós estamos passando, virou de perna para o ar. Pessoas que perderam emprego, marido e mulher, chefes de família, pessoas que ficaram doentes, outros que perderam seus entes queridos, outros que estão com o comércio quase por fechar. Então, tudo isso traz às pessoas uma inquietação. Como é que eu vou fazer? Meu Deus, as contas não param de chegar, e eu preciso atender isso, eu preciso atender aquilo, eu preciso socorrer aqui, socorrer ali. Então, é nesta hora que a palavra de Deus, através de Tiago, está nos orientando, que nós temos que pedir sabedoria a Deus para lidar com estas situações. E lá no capítulo 5, Tiago aqui está profetizando, não é? O sofrimento que eles estavam passando e dando a eles uma palavra de alento, uma palavra de alegria, para que eles pudessem suportar a hora má, suportar os momentos de dificuldade. E aqui no capítulo 5 já é o inverso. Então Tiago agora vai falar um pouco de pessoas que pareçam, irmão Roque, irmão Marcos. Existem pessoas que têm coragem de tirar proveito
de pessoas que são abastadas têm coragem de tirar proveito de pessoas que não têm nada em um momento de dificuldade. O grande rei Davi caiu nesta falácia, caiu neste erro, neste pecado, a ponto de Deus usar o profeta Natã para fazer uma parábola, para Davi poder entender o que ele tinha feito. E Tiago aqui no capítulo 5 vai mostrar justamente isso, que por incrível que pareça, irmãos, tinha pessoas ricas, pessoas abastadas, pessoas que não sentiram o baque da perseguição, pessoas que tinham suas vidas e sua economia às alturas, e em vez de ajudar os irmãos que estavam sofrendo, agora fora da sua pátria, totalmente desestruturados, em vez dessas pessoas mais abastadas ajudarem, cooperarem, doarem, pagarem um salário mais digno, olha o que é que elas estão fazendo. E Tiago, mais uma vez, é usado poderosamente por Deus para falar com essas pessoas. Tiago capítulo 5. Atentai agora, vós ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. Tiago está fazendo uma profecia, e é uma profecia imediata. Essa profecia aconteceria logo após Deus entrar com juízo contra estas pessoas ricas que estavam se aproveitando dos coitados, dos pobres, contra os maus tratos que eles, poderosos, estavam fazendo com os desventurados. Então Tiago vai dizer o seguinte no verso 2 do capítulo 5: as vossas riquezas estão corrompidas, isto é, vocês não ganharam legitimamente, e as vossas roupagens, quer dizer, a estrutura que vocês montaram para viver assim regaladamente, vai ser comida pelas traças. O vosso ouro, quer dizer, o dinheiro que vocês arrecadaram, tudo que vocês ganharam em cima dos pobres, que ele vai mencionar logo em seguida, ele diz: o vosso ouro, verso 3, né? O vosso ouro e a vossa prata foram desgastados pela ferrugem. Verso 4 vai mostrar o que Tiago está falando para estas pessoas e trazendo ao mesmo tempo um refrigério para os pobres que estavam sofrendo na mão daqueles que estavam maltratando essas pessoas. Verso 4, Tiago falando com os ricos: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi diminuído, retido com fraude, está clamando, e o clamor dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. E ele vai então desta maneira mostrar o seguinte: que nós podemos passar por qualquer tipo de provação, Deus nos daria capacidade para ter sabedoria o suficiente para lidarmos com os problemas das provações. Mas Tiago, no capítulo 5, está dizendo que quando nós, a igreja de Cristo, os servos do Senhor, passarmos por injustiças, quem vai entrar em ação é Deus. Quem vai cobrar daquele que está cometendo injustiça contra o fraco, contra o debilitado, é Deus. Ou seja, Tiago está animando aqueles irmãos que já estavam fora da sua pátria, já estavam com muitos problemas, e que agora vão trabalhar para tentar, de alguma maneira, ter um mínimo de recursos, e são enganados pelos poderosos da época. Tiago, então, faz uma profecia de juízo, dando um basta a essa situação, dizendo: o Senhor, o Deus dos exércitos, ouviu o clamor. O que é que nós aprendemos aqui? Que quando nós estamos com a alma agoniada,
quando nós estamos perplexos por coisas que as pessoas nos causam e nós oramos, Tiago está dizendo que a nossa oração chega até os ouvidos de Deus e Deus é quem fará justiça por nós. Jesus, para encerrar, Jesus já deixou isso bem claro quando ensinando os seus discípulos, seus apóstolos, fez várias parábolas, e uma delas é daquela mulher viúva, em que o juiz não queria julgar a sua causa. E esta mulher vai todos os dias lá ao fórum, ao tribunal, e ela pede para que o juiz julgue sua causa. E o juiz não julga, o juiz não faz questão, não faz caso dela, até que chega um momento que ele se sente incomodado, e então julga a causa dela, e no final da parábola Jesus vai dizer que nós não podemos de maneira nenhuma esfriar a nossa fé, de maneira nenhuma podemos esmurecer, deixar para lá. Eu não aguento mais, eu vou deixar para lá, acho que Deus não está me ouvindo. Deus está te ouvindo, sim. Deus está nos ouvindo, sim, e no momento certo, na hora certa, no momento oportuno, Deus irá entrar com a sua justiça. E a justiça de Deus aqui não era para destruir os ricos, era para que eles então tivessem a consciência do erro que eles fizeram e reparassem as pessoas devidamente, conforme a instrução que Deus deu. E a partir de Tiago, nós vamos ver que a igreja começa também a se fortalecer na graça, na fé, no poder e nos sinais vindos da parte de Deus. Então, irmãos, que Deus possa conceder a mim, que Deus possa conceder a você, seguir as orientações e os conselhos que Tiago está dando aqui. Primeiro, sua fé e a minha fé tem que estar em qualquer circunstância da vida depositada em Cristo, e termos a calma, a paciência, que Tiago vai falar de muitas outras coisas. Nós temos que ter a calma e a paciência. Ele faz uma analogia do agricultor que lança sua semente no solo, mas tem que esperar as chuvas, a serôdia, aquela garoa noturna, tem que esperar a temporã, que é a chuva de época, para molhar a terra, para que o broto nasça, para que a planta cresça, para que depois dê fruto, para que ele possa colher e dele sobreviver. Então, a nossa fé tem que ser da mesma maneira. Deposite a tua fé aos pés de Jesus. Deposite a tua esperança nas mãos de Deus. E no tempo oportuno, no tempo certo, Deus mostrará a justiça dele para a glória do nome dele mesmo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda a sua graça. Que Deus possa nos ensinar, através do Espírito Santo, nos orientar como agir em qualquer situação, como depositar a nossa total confiança em Deus. Temos pedidos de orações? Está vendo? Irmão Roque está olhando ver se tem alguns pedidos de orações para nós orarmos. E nós vamos, enquanto isso, o irmão Marcos vai dedilhar um louvor aqui, e depois nós vamos fazer a oração intercessória. Essa eu tirei do fundo do baú. Não tem pedido, né? Amém. Só lembrando os irmãos que as quartas-feiras também está sendo presencial. Os irmãos que moram pertinho, que querem vir, venha com a sua máscara, né? A gente já tem ali na porta o álcool gel, tapete higiênico, tá tudo certinho. Então não fique preocupado, pode vir participar também no culto de quarta-feira. Amém? E escola dominical também, né, pastor? Normal. Escola dominical, já tem uns irmãos vindo. Domingo tivemos uma boa presença também, os irmãos já estão vindo. Então pode começar a vir. Aqueles, logicamente, que estão em condições, em condições, né? Só o grupo de risco que tem que continuar nas suas casas. Vamos lembrar uma música antiga aí, irmãos. Acho que nem o pastor conhece essa, hein, pastor? Vamos ver.
seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Digno é, digno é, digno é o Cordeiro. Digno é, digno é, digno é o Senhor. Amarei. Amarei, amarei, amarei o Cordeiro. Amarei, amarei, amarei o Senhor. Digno é, amarei, louvarei o Cordeiro. Digno é, amarei, louvarei o Senhor. Entendeu, pastor? A primeira é digno é, a segunda amarei e a terceira louvarei. Vamos de novo? Vamos? Digno é, digno é, digno é o Cordeiro. Digno é, digno é, digno é o Senhor. Amarei. Amarei, amarei, amarei o Cordeiro. Amarei, amarei, amarei o Senhor. Louvarei. Louvarei, louvarei, louvarei o Cordeiro. Louvarei, louvarei, louvarei o Senhor. Os três agora. Digno é, amarei, louvarei o Cordeiro. Digno é, amarei, louvarei o Senhor. Amém. Graças a Deus. Mesmo não tendo pedidos específicos, nós vamos orar, fazer o nosso momento de intercessão e assim estaremos encerrando mais este culto. Eu peço aos irmãos oração pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, e assim nós estaremos orando uns pelos outros. Bondoso e eterno Pai, Senhor, nós queremos apresentar nesta hora esta igreja local em Tuas mãos, todos os Teus filhos, todas as Tuas filhas que congregam aqui conosco na igreja local, cada um destes Teus filhos, cada uma destas Tuas filhas, nós pedimos ao Senhor as bênçãos celestiais, que o Teu amor, que a Tua graça, que as Tuas bênçãos, que as Tuas provisões, que a Tua longanimidade, que o Teu poder esteja sobre a vida de cada um dos Teus servos, de cada uma das Tuas servas.
Senhor, se houver algum deles sofrendo em seus corpos físicos com qualquer enfermidade, nós queremos interceder, nós queremos pedir ao Senhor o milagre da cura, porque a Tua palavra nos orienta, a Tua palavra nos ensina que o Senhor é aquele que sara, é aquele que cura, é aquele que restaura a nossa condição física. Então, eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa estar abençoando, possa estar curando aquele irmão, aquela irmã que esteja com algum tipo de enfermidade. A Tua palavra nos ensina que nós devemos orar para que o Senhor derrame as bênçãos e também a cura sobre os corpos dos Teus filhos. Senhor, também queremos entregar em Tuas mãos os casais, pedir ao Senhor que a bênção matrimonial, que a paz, que a harmonia, que o amor, que a conciliação possa estar entre os casais da nossa igreja local. Deus abençoe também os jovens, os adolescentes, toma em Tuas mãos, abençoa esse grupo de irmãos, de irmãs que são o futuro da Tua igreja, são os obreiros, as obreiras, as mulheres e homens de Deus que estarão à frente do Teu reino, da Tua casa, se o Senhor não vir buscar brevemente o Teu povo. Senhor, também queremos colocar em Tuas mãos as crianças, pedindo que o Senhor dê a elas um coração brando, que elas possam crescer em obediência aos seus pais, que elas possam crescer em obediência à Tua palavra. Abençoa, Deus, os Teus filhos, Teus servos, nossos irmãos e irmãs com uma idade já mais avançada, mas que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua soberana mão esteja sobre a vida dos Teus servos, das Tuas servas. Abençoa os obreiros desta casa de oração, abençoa o pastor Adolfo, sua esposa, irmã Elza, suas filhas, sua família, seus genros, seus netos. Deus abençoa os diáconos, desde o irmão Ferreirinha e os demais irmãos que atuam na área do diaconato, esta área tão importante na Tua casa. Abençoa os Teus filhos, abençoa o irmão Marcos, vice-presidente aqui da igreja local, abençoa o irmão Roque, abençoa, Deus, todos aqueles que trabalham na área da assistência social, nossa irmã Edilene, nossa irmã Terezinha e as demais irmãs que as ajudam, são suas companheiras nesse trabalho tão importante. Abençoa os nossos irmãos do Ministério de Louvor, que vêm aos sábados incansavelmente para ensaiar, para no domingo estarem a postos para louvar o Teu nome. Abençoa os Teus filhos deste ministério. Senhor, abençoa nossa escola bíblica dominical. Abençoa os Teus filhos que possam voltar a frequentar a escola bíblica dominical, porque a Tua palavra é o alicerce para as nossas vidas. Senhor, nós queremos agradecer por todos esses irmãos. Abençoa os nossos irmãos também das igrejas co-irmãs. Abençoa pastor Gildo, pastor Daniel e os demais pastores das igrejas batistas aqui da região. Toma em Tuas mãos, abençoa os membros desta denominação num geral. Toma cada um em Tuas mãos. Nós Te pedimos estas bênçãos, já certos que o Senhor há de nos abençoar. No nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. E Deus abençoe os irmãos, e no domingo pela manhã, Deus assim nos permitindo, estaremos juntos às 9h30 da manhã. Deus abençoe.